Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Sejam todos bem-vindos a mais um momento onde estaremos iniciando o nosso dia na presença de Deus, aprendendo da sua palavra, aprendendo com aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos conduzir. Sejam todos bem-vindos. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos viver. Como é bom começarmos o dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é Senhor em nossas vidas. Não desperdice esse dia. Esse é o dia que o Senhor preparou para você. Esse é o dia que o Senhor realizou para viver, para você aproveitar o máximo dele. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marcelo, meu amigo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda, Irla. Seja bem-vinda. Bom dia, Tá. Seja bem-vinda, querida. Vamos chegando. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso devocional, o momento que o Senhor preparou para nós, né? Como é bom acordarmos na certeza de que tem um Deus que cuida de nós. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração, melhor. O vídeo fica mais evidenciado no Instagram, né? Amém, Dona Heloísa. Deus abençoe. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Mira, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Vamos chegando para mais um devocional. Bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Queridos, eu vou fazer uma pergunta que parece ser uma pergunta óbvia em relação à resposta. Eu vou fazer uma pergunta que você de repente vai pensar, mas claro, né? Claro que sim. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Eu vou fazer uma pergunta para iniciar esse devocional que você vai falar, nossa, mas a resposta é óbvia, né? Mas pasme, né? Não é tão óbvia assim. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu quero começar esse devocional fazendo a seguinte pergunta. Você quer viver em paz? Você quer viver feliz? Responde para você essa pergunta. Você quer viver em paz? Você quer viver feliz? É uma pergunta um pouco estranha, porque a maioria aí vai dizer com certeza que sim. Quem é que não quer viver em paz? Quem é que não quer viver feliz? Mas às vezes a vida que você leva, a vida que você está vivendo, não reflete a resposta dessa pergunta. De repente, por algum motivo, você não está conseguindo ter uma vida pacífica, uma vida em paz e nem uma vida feliz. Mas nós todos
para qualquer pessoa que eu for perguntar, até aquelas que não são cristãs, a resposta vai ser muito clara e muito objetiva. Claro que eu quero viver em paz. Claro que eu quero viver uma vida feliz. E o devocional de hoje eu quero exatamente pontuar algumas coisas que devemos guardar. Guardar. Para viver uma vida em paz e para viver uma vida feliz. Devemos guardar determinadas coisas. E só assim, guardando, protegendo, cuidando, eu consigo viver uma vida feliz e uma vida em paz. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, querido. Então, a nossa resposta para essa pergunta, se eu desejo ter uma vida feliz realmente, se eu desejo ter uma vida em paz, essa resposta que eu dou para essa pergunta, ela precisa ser uma resposta de atitude. Coisas que eu preciso fazer para responder esse desejo meu de ter uma vida em paz e ter uma vida feliz. Mas duas coisas a gente precisa primeiro entender. Viver em paz não significa ausência de conflito. Viver em paz não significa ausência de desafios, de gigantes. Oi, Norimar. Com certeza, tá? Deixa eu anotar o nome dela aqui. Assim que terminar a live, eu entro em oração por ela. Deixa eu só anotar o nome dela aqui. Rosário Monteiro, né? Tá. Eu acho que eu sei quem é. Vamos orar por ela, né? Mas então, queridos, a primeira coisa que vocês precisam entender, duas coisas importantes, é que... Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Viver em paz não significa ausência de conflito, não significa ausência de desafios. A segunda coisa é que viver feliz não significa não se entristecer em alguns momentos da vida. Entenda uma coisa, a paz que recebemos de Deus e a alegria que recebemos no Senhor, ela vai além das circunstâncias que vivemos. Além das circunstâncias que vivemos. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes você responde que quer ser feliz, que quer ter uma vida alegre, mas aí você vai falar, nossa, mas eu estou vivendo em conflito, viver uma vida feliz e alegre é um estado de espírito em relação à sua vida. Isso tem que ficar muito claro. E eu quero começar o devocional de hoje sobre o seguinte tema: guarde essas coisas. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Guarde essas coisas. Guarde para você ser feliz. Guarde para você viver uma vida em paz. Provérbios capítulo 4, versículo 23 ao 27. Provérbios é um livro sensacional. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Provérbios é um livro sensacional. É um livro de sabedoria. Quer obter mais sabedoria? Ontem, na pregação que eu preguei ontem na igreja, que foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu falei muito sobre Provérbios. Eu citei muito Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, escrito pelo maior sábio que já tivemos, o rei Salomão. E ele tem 31 capítulos, então você pode ler um por dia até fechar o mês. Tem mês que fecha em 30, então você lê 2 no final, ou 2 no início, enfim.
Mas leia Provérbios, mantenha esse livro de Provérbios como seu livro de cabeceira, de leitura diária. Terminou Provérbios, começa de novo. Sempre vai ter algo para aprender e algo para te ensinar. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23 em diante diz assim: guarda com toda diligência, ou seja, com toda responsabilidade, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti toda a malignidade da boca, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, desvia da sua boca. E alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Dirija-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, cuidado por onde você anda, cuidado por onde você pisa, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Olha quantos conselhos Salomão nos dá nessa porção da palavra. Coisas preciosas que devemos guardar para ter uma vida boa, feliz, alegre. Amém, dona Heloísa? Foi bênção do Senhor, né? Entenda uma coisa, a palavra de Deus, querida, ela está cheia de exortação de Deus, para que o homem vá bem, para que o homem vá bem. Eu sempre bato nessa mesma tecla, e esse é o maior livro que devemos ler. Eu adoro ler, eu tenho vários livros aqui, a maioria deles eu já li. Esses aqui de cima são livros novos que eu recebi, estou lendo. Esse lado aqui todo eu já li. Eu gosto de ler. Ler me faz bem. Mas eu jamais troco essas leituras por esse livro. É importante você ter um livro para ler, é importante você ter um livro até cristão, para que te mostre caminhos, direções, conselhos. Mas tudo que precisamos está nessa palavra aqui. Tudo que precisamos está aqui. Por isso que a palavra de Deus ela é cheia de exortação, de ensinamentos, de ordens, para que o homem vá bem. Tudo que está aqui não é para nos punir, não é para nos castigar, não é para nos limitar, não. É para nos proteger, para nos guardar, para nos direcionar, para nos fazer viver bem. Viver bem. Por exemplo, o livro de Provérbios que lemos está cheio de conselhos sábios da parte de Deus. Provérbios de Salomão, que foi filho de Davi, rei de Israel. Esse livro é um livro sensacional, um livro fantástico. Hoje é dia 2, aproveita que hoje é dia 2 de junho. Lê Provérbios 1 e Provérbios 2 de hoje. Amanhã lê o 3, leia Provérbios. Isso vai te alimentar. Isso vai te fazer muito bem. O livro de Provérbios a gente conhece sabedorias, instruções para a gente viver. Para a gente viver. Ande com pessoas, querido. Ouça pessoas que têm mais conhecimento que você, que têm mais experiência que você, que têm algo para te ensinar, algo para te ajudar a caminhar junto. Conviva com pessoas, queridos, que façam você crescer a cada dia. Ouça sábios, cresça no conhecimento, cresça na graça do Senhor a cada dia. Cresça no Senhor a cada dia. Queridos, se de fato queremos ter dias prósperos, abençoados, felizes, então é necessário que guardemos esta palavra que vai ser ministrada agora de manhã no nosso coração. No nosso coração. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida.
E eu separei aqui o que esse texto de Provérbios nos ensinou. E a primeira coisa que devemos guardar para que a gente possa viver bem é guardar o nosso coração. É guardar o nosso coração. Guarde com toda diligência, ou seja, com toda responsabilidade, o teu coração. Entenda uma coisa, queridos, o coração é a sede das nossas emoções. O coração não é o órgão que pulsa e bombeia sangue pelo corpo, não. A Bíblia deixa muito claro que o coração, ela é a sede, a central das nossas emoções. Mas entenda uma coisa, Deus não quer que andemos por emoções, mas sim por fé, por convicções. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Ontem, quando eu preguei na igreja, eu falei sobre tomadas de decisões. Decisões, como tomá-las. Inclusive já está no YouTube da igreja, gravado. A gente nunca deve tomar nenhuma decisão pela emoção. Nem nos extremos, alegre demais ou feliz demais, ou triste demais. Não. A gente não vive por emoção, a gente vive por fé, por convicções, por aquilo que acreditamos. Existe uma frase que o mundo nos fala diariamente e que eu considero uma frase do inferno. Eu já falei isso para vocês. A pessoa vira para você e fala assim: segue o seu coração. Faz o que o seu coração está mandando. Gente, isso é loucura. O nosso coração é enganoso. Quantas coisas você de repente está colhendo hoje, vivendo hoje, porque você ouviu o seu coração. Não escuta o seu coração. Ele é central das emoções, e as emoções elas mascaram a realidade. Cuidado, não siga o seu coração, pelo contrário, guarde ele, proteja ele. Ele deve ser guardado. E como é que a gente guarda o nosso coração? Pensando, se alimentando com as coisas de Deus. Por isso esse devocional toda manhã, por isso as mensagens enviadas toda manhã, exatamente para você ter munição para guardar o seu coração. Se alimente das coisas de Deus. Se alimente das coisas do alto. O nosso coração é enganoso. Pense nas coisas de cima. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. O que ocupa a sua mente hoje? Responde para você, o que ocupa a sua mente? Seus problemas, seus medos, seus sentimentos de culpa. O que ocupa a sua mente? A minha oração nesta manhã é que a sua mente seja cheia das coisas de Deus, cheias dos pensamentos do alto. Amém, Cláudia. Querido, existe um processo que você precisa entender, que é o seguinte: tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa na nossa mente. A mente gera um sentimento. O sentimento gera uma atitude, uma ação. E essa ação gera uma consequência, gera um resultado. É assim que funciona. É assim que Deus nos fez. Tudo começa aqui. Então, o que ocupa a sua mente? Porque a nossa mente, ela é um campo de batalha.
Devemos proteger e guardar nossa mente, nosso coração, esse conjunto mente-coração. Porque tudo que pensamos vai gerar em nós um sentimento, seja ele positivo ou negativo. Ou um sentimento de esperança ou um sentimento de medo. Ou um sentimento de incredulidade ou um sentimento de fé. Então o que ocupa a sua mente? Então guarde o seu coração. Essa sede das emoções, ela precisa estar protegida. Tudo que é valioso a gente guarda, não é isso? O seu coração, ele é valioso. Então guarda, protege. Como é que você protege isso? Alimentando bem a sua mente. Porque daqui vem para cá. Da mente vem para o coração, do coração vem para a ação. A ação vai gerar um resultado. O resultado é a consequência daquilo que você agiu, seja uma decisão, uma escolha, uma ação. Então nunca esqueça, tudo começa aqui. Amém, Cláudia? Amém. Deus abençoe, querida. Então proteja o seu coração. Medite na palavra de Deus, ouça pregações, leia um bom livro cristão, se envolva com as coisas de Deus. Querido, a nossa vida é passageira. Sabia que eu e você vamos morrer? Você sabia disso? Que isso é uma realidade que nos nivela. Todos nós somos iguais diante da morte. Bom dia, Fascar. Seja bem-vinda. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Sabia que a morte nos nivela? Todos nós nos tornamos iguais. A nossa vida vai passar, esse corpo, essa carne, ela vai ficar. O nosso espírito e a nossa alma continuam, eles são eternos. Então, queridos, priorize as coisas de Deus. A própria palavra de Deus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas, as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Então busque viver uma vida em Deus. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Procure pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Se encha de Deus. Seja encharcado pelo Espírito Santo. Queridos, quando estamos em Deus, quando os nossos pensamentos são ocupados pelas coisas de Deus, eles vão gerar sentimentos abençoados, verdadeiros, que não nos enganam. Automaticamente as nossas atitudes vão ser atitudes de abençoar, atitude de realizar, atitude de escolher e discernir coisas corretas para a vida. E aí a gente começa a ter uma vida mais tranquila, uma vida em paz, porque o nosso coração, ele foi guardado. Então, queridos, se encharque com as coisas de Deus. Ontem tivemos um culto abençoado, hoje estamos tendo uma palavra logo de manhã, daqui a pouco vamos ter uma mensagem que a gente recebe aí no celular e vai se alimentando. Eu sei que você trabalha, você tem seus afazeres, é diferente do meu caso, eu vivo para o meu ministério. Para mim é mais fácil eu me alimentar das coisas de Deus o dia inteiro, porque essa é a minha vida, é o meu chamado, é o meu ministério. Mas entenda uma coisa, a sua vida é o seu chamado. Reserve momentos para, como você está fazendo agora. Eu falei ontem nessa live que a gente faz toda manhã, é uma alegria muito grande quando eu vejo você aqui. O meu coração se enche de alegria, porque eu sei que você está se alimentando. Eu sei que você está se colocando disponível para a palavra. A gente precisa estar disponível para a palavra de Deus. Então se alimente o máximo que você puder. Não seja fanático, não é isso que eu estou querendo dizer. Ser fanático, ser religioso é outra coisa.
Não é isso que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Não estou falando de fanatismo e nem de religião, de religiosidade, não. Eu estou falando de uma vida com Deus, uma vida de relacionamento, uma vida prática, uma vida aos pés do Senhor, uma vida onde quem te conduz todo dia é o Senhor, uma vida na direção do Espírito Santo. Então ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Respire o Evangelho a todo momento. Isso vai proteger o seu coração. Fique seus olhos no Senhor. Hebreus diz isso, que devemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então fixe, olhe para Jesus, caminhe com Jesus. Amém? Se você estiver cheio de Deus, as suas escolhas, as suas decisões, a sua vida fica melhor. Ontem eu falei sobre isso, a gente é resultado das escolhas e decisões que tomamos. Você está vivendo hoje consequências daquilo que você decidiu lá atrás, que você decidiu ontem, que você escolheu ontem. Nós somos resultados das escolhas que fazemos. Por isso devemos estar com o nosso coração cheio de Deus, com a nossa mente cheia de Deus, para que as nossas escolhas e decisões sejam baseadas na sua vontade, não na nossa. Aí vivemos bem, aí colheremos bons frutos. Amém? Então guarde o seu coração. Segunda coisa que devemos guardar. Essa é um pouco mais difícil, que eu sei que é, porque não é tão simples assim. Mas a segunda coisa que devemos guardar. Guarda a sua língua. Guarda a sua língua. O texto diz: desvia de ti a maldade da tua boca, a perversidade dos seus lábios. Provérbios 4, versículo 25. Desvia a maldade da sua boca, a malignidade da boca. Desvia de ti a perversidade dos seus lábios. Queridos, tome cuidado com as coisas que você fala. Eu sempre costumo dizer aqui que você é o seu maior profeta. As palavras, querido, elas têm poder. A maior prova disso é que quando Deus criou o mundo, Ele criou com a sua palavra. Haja luz, e a luz foi feita. Haja o firmamento foi feito. Que haja separação entre o céu e a terra, a separação foi feita, céu e terra. Haja seres viventes nos mares. Tudo que Deus fez pelo poder da sua palavra. E você, como filho, como filha de Deus, você tem um poder aqui valiosíssimo. Cuidado com as coisas que você fala. Se você só reclama da vida, está na hora de parar. Se você só murmura, está na hora de parar. Profetiza a bênção na sua vida. Profetizar é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé. O que você tem falado da sua vida? O que você tem falado dos seus problemas? O que você tem falado dos gigantes que se levantam contra ti? Eu geralmente falo para os meus problemas quem é Deus. Geralmente eu falo para os meus gigantes quem é Deus. Geralmente eu falo para os meus sentimentos e vozes contrárias quem é Deus. Existe uma frase que é tipo um jargão, mas ela faz sentido no mundo cristão. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É verdade, amiga, é horrível andar com pessoas que reclamam. O que você tem falado para você?
Você tem falado, sabe, parece loucura, mas eu já comentei isso aqui algumas vezes. Às vezes eu paro na frente do espelho, e falo para mim mesmo: ei, você aí pode todas as coisas naquilo que te fortalece. Ei, você aí nasceu para dar certo. Você aí é um homem que Deus ama muito. De vez em quando eu faço isso. Parece loucura, não parece? Mas eu estou profetizando na minha vida. Cuidado com a sua língua. Cuidado com as coisas que você fala. Fale bem. Mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não esteja vivendo, mesmo que você não esteja, mas fale, profetize. Sabe, Deus abençoou o homem, a mulher, com a capacidade de comunicação, com a capacidade de falar. Mas Ele também fez o homem e a mulher com bom senso e inteligência. Nem tudo que é verdade precisa ser dita, mas tudo aquilo que se diz tem que ser verdade. Eu vou repetir. Nem toda verdade precisa ser dita, mas tudo aquilo que é dito precisa ser verdade. Fale abençoando, fale profetizando, fale crendo, traga à existência aquilo que ainda não existe pelo poder da sua palavra. Entenda uma coisa, o que falamos pode ser bênção, ou pode ser maldição, ou pode gerar muitos problemas. Cuidado o que você fala do outro, cuidado o que você fala para o outro, cuidado o que você fala para você mesmo. Tiago, capítulo 3, versículo 5 em diante, ele fala muito sobre a questão da língua. Por que será? Porque ela tem poder. Porque ela tem poder. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 5 em diante. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque e tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, no qual o mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez contaminando e inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Entenda uma coisa, uma palavra saída, ela não volta mais. Aquilo que você falou, sem pensar, sem medir as consequências, ela já não volta mais. Ela já foi. Agora ela vai gerar aquilo para qual ela foi falada. A própria palavra de Deus diz assim: a minha palavra, quando ela sai da minha boca, ela não volta vazia. Antes, ela produz aquilo para qual ela foi enviada. A tua palavra, aquilo que sai da sua boca, da minha boca, ela não volta vazia. Antes, ela produz aquilo para qual ela foi enviada. Agora a pergunta que fica no ar é o quê? Ela produz o quê? Bênção ou maldição? O que ela produz? Por isso que Tiago diz que é difícil domar. Às vezes você já ouviu pessoa falando assim: já falei.
já foi. Tome cuidado. O falar, ele vale prata. O silêncio vale ouro. Não tem o que dizer, não tem o que falar, fique em silêncio. Fique em silêncio. Amém, Mônica, amém. Deus abençoe. Não tem o que falar, não fale. Se o que você vai falar vai te abençoar, se o que você vai falar vai abençoar outras pessoas, se o que você vai falar vai trazer à existência aquilo que ainda não existe, de bom para a sua vida, fale. Fale. É verdade, Mônica, crescemos todos os dias. Hoje somos melhores do que ontem. Amanhã seremos melhores do que hoje. Precisamos amadurecer todos os dias. Isso só é possível em Deus e na sua palavra. Tome cuidado com a língua. Provérbios, vamos de Provérbios de novo. Olha que livro fantástico. Provérbios capítulo 15, versículo 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Olha que fantástico isso. Como é bom dizer as coisas certas na hora certa. Cuidado com as suas palavras. Provérbios capítulo 25, versículo 11. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Salmo 34, versículo 13. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tome cuidado com as coisas que você fala. Guarde a sua língua. Proteja a sua língua. Ele é um órgão pequeno, mas extremamente poderoso. Cuidado. Amém, Patrícia. Deus abençoe. Deus seja louvado por isso. Cuidado com a sua língua. Queridos, existem coisas que eu não vejo ainda, existem coisas que eu não tenho resposta, existem coisas na minha vida que eu não tenho explicações. Mas eu sempre falo bênçãos para a minha vida, mesmo que eu não tenha respostas, mesmo que eu não enxergue de repente uma luz no fim do túnel. Eu sempre digo, eu sei que meu Senhor é por mim. O Senhor me trouxe até aqui, não me trouxe à toa. O Senhor fez eu vencer grandes batalhas já na minha vida e essa não será diferente. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus no qual eu estou presente sempre, na sua face, diante dele. Eu sei o Deus que eu creio. Comece a falar. Comece a falar. Profetize. Você é o seu maior profeta. Cuidado com a língua. A nossa língua é dom de Deus e é para ser usado para a honra e glória dele. Amém? Terceira coisa, tem só mais duas, terceira e quarta, e já estamos caminhando para o final. Terceira coisa que devemos guardar, proteger, são os nossos olhos. Guarde os seus olhos. Vimos que devemos guardar o coração, devemos guardar a língua, agora guarde os seus olhos. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 25 em diante. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que Salomão está dizendo? Sabia que você vai para onde você olha? Você está indo para onde você está olhando.
porque o teu olhar é a tua direção. E a pergunta que não quer calar: para onde você está olhando? Para o passado? Para as coisas que te aconteceram? Quer andar para frente? Olha para frente. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Você já parou para pensar nisso? Porque eu preciso mais prestar atenção na frente quando eu estou dirigindo do que atrás, que eu já passei. Olha para frente. Guarda os seus olhos de olhar para coisas que não vão te agregar nada. Você vai para onde você está olhando. O seu olhar te dá direção. Por isso que devemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que é para lá que estamos indo, é para Ele que estamos indo, é nele que andamos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23, palavra de Jesus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo se ilumina. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Se você olhar para a depressão, se você olhar para a tristeza, se você olhar para a dor, o seu corpo vai encher disso. Agora, se você olhar para um futuro glorioso, se você olhar para um Deus que tudo pode, tudo faz, se você olhar para as promessas de Deus para a sua vida, se você olhar que Deus é Pai, o seu corpo se enche de Deus. Queridos, olhe além das circunstâncias. É muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil a gente se desviar. Existem muitas coisas que nos distraem. E Satanás sabe disso. Então ele joga aqueles dardos inflamados, como diz Paulo, para atingir aqui, ó. Porque tudo começa aqui, como eu falei. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? O salmista, no Salmo 141, versículo 8, ele diz o seguinte, preste bem atenção nesse versículo: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Olhe para Jesus. Você consegue olhar para Jesus o dia todo? Olhe para Jesus o dia todo, no seu trabalho, na rua quando você está andando, no meio da sua família, no seu relacionamento. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Ele vai te iluminar. Ele vai te encher. Olhe para Jesus. Querido, você sabe como o pecado entrou no mundo? Por causa de um olhar. Sabia disso? O pecado entrou no mundo por causa de um olhar. Na pregação de ontem, quando eu falei decisão como tomá-las, que eu preguei ontem, eu falei um pouco sobre a vida de Ló, sobrinho de Abraão. E chegou um determinado momento ali, eles tiveram que se separar. E Abraão disse: escolha para onde você quer ir, Ló. Qualquer lugar que eu for, tá bom. Mas escolha o lugar que você quer ir. Abraão tinha consciência de que onde ele fosse, ele estaria com o Senhor. Agora Ló não.
o texto diz, e olhou Ló. E ele viu maravilhas. Ele viu pastos irrigados, ele viu terras frutíferas, ele viu jardins como se fosse o jardim do Senhor. E por causa disso ele decidiu ir para aquela direção. Só que a direção que ele foi era Sodoma e Gomorra, o antro onde ele levou suas filhas, sua família, e ele perdeu a sua família. Cuidado com o que você olha. Olhe para Jesus. E o pecado entrou no mundo porque Eva olhou para um fruto que não era para olhar, não era para comer. Se você ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 7, você vai perceber que o pecado ele foi concebido depois que os olhos de Eva fixaram naquilo que Deus havia proibido. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Guarde os seus olhos. O pecado entrou no mundo por causa de um olhar. Existe uma frase que diz que os olhos é a janela da alma. É através dos olhos que você vai alimentar o seu espírito, a sua alma. Cuidado com o que você olha. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que falamos aqui já, diz assim, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, o desprezo, e está sentado à direita do trono de Deus. Mas olha que frase interessante. Fitando os olhos em Jesus, autor consumador da nossa fé, no qual pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Aí você vai falar assim, mas pastor, como alegria na hora que ele olhou para a cruz? Porque quando Jesus Cristo olhou para a cruz, ele entendeu o que estava sendo proposto para ele ali naquela cruz. O que estava sendo proposto para Jesus Cristo naquela cruz, que fez ele olhar com gozo, com alegria, foi a minha salvação e a sua salvação. Na verdade, Jesus ali, ele olhou além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, quando ele olhou além dela, ele viu lá além dela, eu e você. Por isso ele suportou a cruz com alegria. Por isso ele suportou a cruz até o fim. Porque ele nos olhou além dela. Para onde você está olhando? Para a realidade que você está vivendo? Para as dores que de repente você está sentindo? Para os sentimentos que estão sendo gerados dentro de você? Para as vozes contrárias? Para onde você está olhando? Ou você está olhando para a dependência plena e total de Deus na sua vida? Ou você está olhando para aquele que tudo pode, para aquele que tudo faz? Ou você está olhando para aquele que basta uma palavra, tudo volta ao normal? Basta um toque, tudo se restaura. Para onde você está olhando? Guarde os seus olhos. Amém? E por último, vocês estão comigo? E por último, que devemos guardar, guarde seus pés. No texto que lemos de Provérbios, ele nos diz, pondera a vereda dos teus pés, olhe onde você está pisando, e serão seguros os teus caminhos. Olhe para onde você está pisando, e serão seguros os seus caminhos. Sabe, queridos, nós podemos agir de forma impulsiva. Podemos agir baseado nos sentimentos. Podemos dar um passo sem analisar as consequências. Afinal de contas, somos seres humanos. Mas por onde você anda? Quais são os ambientes que você frequenta?
Onde você está pisando? Guarde os seus pés. Olha o que está escrito no Salmo 37, versículo 23. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Olha só, confirmado pelo Senhor são os passos do homem. Se você está no caminho certo, se você está na direção certa, esses passos são confirmados pelo Senhor. E o Senhor tem prazer na sua caminhada. No caminho ele se deleita. Agora, 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Nós não caminhamos pela nossa vontade, nós caminhamos pela vontade do Senhor. Nós caminhamos pelas promessas do Senhor. Nós caminhamos pela fé no Senhor. Não caminhamos pelas circunstâncias da vida. Não caminhamos por aquilo que achamos, pensamos. Não. Caminhamos pela vontade, pela soberania, pelos planos, pelo propósito de Deus na nossa vida. Caminhamos sobre uma palavra. Uma palavra que diz, por exemplo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo poder foi me dado no céu e na terra, diz Jesus. Nós caminhamos pela palavra. E quando isso acontece, confirmados são os nossos passos pelo Senhor. Amém? Se guardarmos esses sábios conselhos da palavra, sem dúvida vamos ter dias prósperos, abençoados. Sabe por quê? Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você é uma pessoa justa, andando nos caminhos do Senhor, então seus caminhos vão ser como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Guarde o seu coração, guarde a sua língua, guarde os seus olhos e guarde os seus pés. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Que seja uma palavra de bênção para a sua vida. Que seja uma palavra que possa te alimentar muito e que esta palavra possa ecoar durante o dia de hoje, te fazendo lembrar do que você deve guardar. É possível ter uma vida em paz. É possível ter uma vida feliz, guardando essas coisas. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa sexta-feira, nos fazer viver plenamente consciente de quem somos em Deus e que possamos verdadeiramente guardar, proteger sempre aquilo que é valioso, que é o nosso coração, a nossa língua, os nossos olhos e os nossos pés. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos faça viver e caminhar eternamente nele. Amém, Gi, amém. Deus abençoe, viu? Vamos orar, queridos. Coloca a mão no seu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença. Continuamos na Tua presença, que é maravilhosa. A presença que nos faz continuar, a presença que nos faz crer que existe um amanhã, que nos faz crer que existe um depois, que nos faz crer que a nossa vida pode sim ser realmente uma vida feliz, abençoada, cheia do Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por o Senhor nos trazer até aqui diante da Tua presença para ouvir e aprender
mais da tua palavra. Por isso te agradecemos, obrigado por falar conosco de uma forma clara, objetiva, nos instruindo a guardar aquilo que temos de valioso em nós. Obrigado por nos ensinar que devemos guardar a sede das nossas emoções, que é o nosso coração, porque dela que procede todas as coisas. Obrigado por nos ensinar a guardar e proteger o nosso coração. Obrigado por nos ensinar que devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, porque nós somos os nossos profetas. Obrigado por nos ensinar a guardar a nossa língua e ter a certeza de que tudo que falarmos seja para abençoar e ser abençoado. Por isso, Pai, que possamos vigiar, estar atento a esse órgão tão pequeno chamado língua. Que possamos abrir a boca para falar do Senhor. Que ao abrirmos a boca possamos estar cheios do Teu Espírito e viver uma vida plena e feliz pelo poder da palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que devemos olhar para os caminhos corretos, devemos olhar para aquilo que nos dá esperança, devemos olhar para aquilo que nos enche. Por isso, Senhor, obrigado por nos ensinar que devemos guardar os nossos olhos, porque para a direção que olhamos é a direção que estamos caminhando, que possamos estar olhando sempre para o Senhor, para as maravilhas que o Senhor tem feito já por nós e pelas coisas que o Senhor continua fazendo e fará. Que os nossos olhos estejam fixos, Senhor, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu te peço, ajuda-nos a guardar o nosso coração, a nossa língua e os nossos olhos. E proteja, Senhor, os nossos pés, que possamos andar verdadeiramente no caminho correto, nos ambientes que falam do Senhor, nos ambientes que façam cada um de nós crescer mais e mais e aprender mais do Senhor. Proteja os nossos pés, que não possamos pisar em falso, mas que possamos pisar nas convicções, na fé que temos no Senhor. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo, neste momento, que esta palavra seja vida no coração deles, que esta palavra produza frutos do entendimento, que eles possam ser cheios, Senhor, cheios do Teu Espírito, que eles possam guardar, Senhor, guardar o coração, os olhos, a boca e os pés, que eles possam verdadeiramente andar correto nos Teus caminhos e viver e desfrutar de uma vida plena no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Que o Senhor possa o abençoar em todos os sentidos. Que cada esfera da vida deles possam ser alcançadas e tocadas pelo Senhor. E que eles possam profetizar bênçãos sobre a sala, sobre a vida, sobre a família. Que eles possam profetizar bênçãos sobre o trabalho. E que eles possam viver num nível mais próximo do Senhor. Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo, casa, família, filhos, negócios. Que eles possam ser prósperos e abençoados, onde eles estiverem. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração. Que eles possam guardar todas as coisas e viver uma vida mais próxima do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Nos abençoa, nos capacita, nos dá graça e sabedoria suficiente para viver o dia de hoje na Tua presença. Porque esse é o dia que o Senhor fez. E esse é o dia que existimos, que vivemos. E que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai. É no nome do Senhor que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que Deus dê para vocês graça e sabedoria suficiente para viver o dia de hoje extremamente abençoado. Que vocês tenham um dia cheio da graça dele. Amém? Que Deus os abençoe, um excelente final de semana para vocês, em família, e que vocês possam desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? E se Deus permitir, amanhã estarei às 6 horas da manhã, amanhã é sábado. Eu não sei, gente, eu vou aproveitar e falar aqui agora, eu não sei se eu consigo estar online amanhã às 6 horas. Eu estou indo para um evento em Campinas hoje, e esse evento vai ser hoje e amanhã. E eu não sei se eu vou conseguir estar às 6 horas da manhã.
Então já peço perdão aqui se eu não conseguir entrar online, tá? Então, se eu não conseguir entrar amanhã, eu vou entrar no domingo então, tá? Então fica aqui sobre aviso, tá? Porque como eu vou estar nesse evento, eu não sei se eu vou conseguir estar às 6 horas da manhã. Pode ser que sim, tá bom? Vai depender muito. Mas se Deus permitir, amanhã eu estarei aqui, tá bom? Ou no lugar onde eu vou estar lá, o cenário vai mudar um pouco, caso eu consiga, tá bom? Então orem por mim, continuem aí intercedendo pela minha vida, é uma alegria ter vocês aqui, quero agradecer de coração, tá bom? Amo vocês e que a gente possa aí continuar caminhando junto, tá bom? Que Deus os abençoe e, se Deus permitir, até amanhã. Fiquem com Deus.